em primeiro lugar, dizer que eu não sou um professor, eu não sou um intelectual, eu vou dar aqui muito da minha visão, do contato que eu tive com a pessoa do Genet e com a obra do Genet. Eu li o Genet na minha adolescência. Hoje em dia, quer dizer, no mundo que a gente vive, já se passaram 40 anos, mais ou menos, que acho que da primeira vez que eu li o Genet, eu devia ter aproximadamente entre 15 e 20 anos, e o Genet era um autor misterioso, maldito, porque o Genet tinha sido preso e logo depois da guerra, então os intelectuais franceses tomaram conhecimento da obra dele, então houve um manifesto na França para libertá-lo, porque ele tinha uma qualidade literária, embora fosse considerado marginal, e por isso estava preso, né, que ultrapassava os limites. Então eu me lembro que existe uma mística em torno dessa maldição do Genet com relação à obra dele. E foi justamente esse lado da maldição, esse lado da transgressão, que ele passa a construir realmente a redenção. Os personagens dele se redimem justamente através da purgação desses limites, dessas fronteiras que o ser humano é capaz de transpor. E a poesia, o mergulho profundo na alma humana sempre me impressionaram. Mas ainda era uma coisa, embora fosse uma vivência muito profunda, ainda era uma vivência literária. Anos depois, eu sou convidado, circunstancialmente, quando você não achava que era possível se montar esse universo tão transgressor do Genet no Brasil, porque hoje as coisas avançaram, hoje a década de 60 foi uma década em que nós rompemos com muitos tabus, mas nessa época era absolutamente, vamos dizer, o nu, por exemplo, no cinema era uma coisa que você via raramente, entendeu? A não ser nos filmes europeus, filmes americanos, absolutamente não, nada. Então, onde o teatro era um teatro absolutamente de gabinete, ou eram peças já a renovação do teatro com o TBC, você tinha peças clássicas, tudo, mas não, vamos dizer, essas fronteiras não eram ultrapassadas. Havia os limites da censura, que embora não fosse a censura da ditadura, mas que a censura já existia, entendeu? Então era uma sociedade extremamente pudica, extremamente hipócrita, entendeu? E que de repente a obra do Genet era uma obra tão detonava tanto com essa hipocrisia, com essa que era extremamente surpreendente que a gente pudesse fazer. Mas na década de 60, com os avanços que nós fizemos, no sentido de se romperem essas fronteiras, e um teatro muito mais livre, um teatro muito mais onde havia o Living Theater teve aqui no Brasil, inclusive alguns dos membros do Living Theater ficaram hospedados na minha casa por volta de 1972, e era um teatro realmente que tentava ultrapassar essas fronteiras, um pouco trazendo já esse conteúdo explosivo da obra do Genet. E eu me lembro que quando eles chegaram aqui, nós estávamos fazendo justamente o balcão. Eu não sei, vocês conhecem a obra do balcão? Alguém aqui leu o balcão? O elenco, com certeza. E no balcão o Genet fazia ele, de uma certa maneira, ele detonava com a própria estrutura da sociedade, onde realmente os arquétipos eram um general, que eram os poderes, né? O juiz e o bispo, entendeu? E a revolução que acontece fora desse bordel e que no final atinge o bordel. Os personagens iam ali para viver as suas paixões, né? Um como juiz, outro como bispo e outro como
como general. E eu me lembro que o Vitor chegou na cidade, ele tinha feito aqui o Cemitério dos Automóveis, que já era uma experiência teatral extremamente fascinante, muito avançada. Vitor Garcia, né? Vitor Garcia, porque a gente vai falando das pessoas como se as pessoas tivessem participado. O Vitor Garcia foi um grande diretor argentino, considerado um dos grandes diretores do século. Ele fez essa montagem do Cemitério dos Automóveis, do Arrabal, em Paris. A Ruth assistiu, a Ruth Escobar, e resolveu montar aqui no Brasil. E fez um espetáculo que já causou realmente um espanto, porque o cemitério foi feito dentro de um espaço que era uma garagem, então não era jamais um espaço teatral convencional, o público era totalmente envolvido e o espetáculo era de uma pujança, de uma beleza, de uma máquina, de uma moto em cena que corria. O espetáculo tinha um cemitério dos automóveis, que era um lugar onde era um desmonte, né, de automóveis. E ali o Vitor, que ele foi criando, o Vitor era o universo do Vitor era um universo onírico, extraordinário, com arquétipos. Ele usava elementos pictóricos que iam desde a Renascença até as coisas mais modernas, até uma estética absolutamente nada convencional, né? Pelo contrário, ele rompia com os padrões estéticos, juntava elementos que faziam com que a plateia participasse diretamente aquilo e você tivesse aquela emoção acontecendo numa participação quase direta. Quando você pensa que você sai de uma realidade onde o palco é o limite, você na plateia está intocável, entendeu? Aí ele concebeu o balcão justamente para desorganizar definitivamente essa estabilidade do público que está conformada aqui, entendeu? E eu me lembro que eu estava fazendo na época, tinha feito Navalha na Carne e estava fazendo na época uma montagem dirigida pelo Jô Soares. Realmente, se tem um marco nesse sentido, foi a montagem do balcão. E eu me lembro que eu fui na Europa, eu fui à Europa pela primeira vez nessa época, e eu cheguei em Paris e falei que era ator do balcão. Então as portas se abriam, as pessoas me olhavam assim, atores em Paris e tal. Ele trabalha com o Vitor Garcia e tal, porque era uma coisa mítica, era ser realmente considerado um dos espetáculos do século, entendeu? Porque se romperam cânones assim, do teatro que não se esperava, não se imaginava, se ultrapassaram situações que realmente, mesmo para nós que fazíamos o balcão, muitas vezes era difícil entender. Mas eu não estava no espetáculo, eu estava no outro, entendeu? E eu falava assim, puxa vida. E o Vitor era meu amigo, eu tinha ficado amigo do Vitor nas convivências noturnas. O Vitor era uma criatura, ele era pequenininho, entendeu? Feioso e muito exótico. Porque ele usava umas capas que pareciam do Pequeno Príncipe, e o cabelo dele parecia do Pequeno Príncipe, mas ele não era o Pequeno Príncipe. Entendeu? Lenços e ele querido, foi, entendeu? E de repente ele gritava e a voz dele saiu uma voz daquela criatura, e ele contando as histórias dele, a história
dele de uma família espanhola, só de mulheres, entendeu? Espanholas lorquianas, de negro, com uma mãe muito especial, porque ele teria uma grande admiração, um pai absolutamente espanhol e dominador, e que de repente teve a sorte de ter um filho macho. Entendeu? Que era muito mais feminino que todas as irmãs. Entendeu? Então ele contando essas histórias e as viagens dele e a concepção dele do balcão, e a gente ficava até 10 horas. Ele sempre tomando o seu vinho, que ele adorava tomar vinho, e queimando o seu charo e todos os ópios da vida. O Vitor era um eterno drogado, ele estava sempre, você não sabia até que limite, qual era o limite da droga, qual era o limite do sonho dele. Agora era essa criatura absolutamente fascinante. E eu ficava vendo ele falando daquele universo do Genê, daquelas coisas, todas aquelas propostas, e as pessoas discutindo, e ao mesmo tempo eu sou vizinho, eu moro do lado do Ruth Scobar, eu moro há 33 anos ali na Rua dos Ingleses. Eu ia com os meus filhos, com o meu cachorro, e eu descia. Meu cachorro era uma figura ali do bairro também, que participou ativamente muitas vezes da montagem do balcão e de outras montagens do Ruth Scobar. Há um ponto que eu fiz mais tarde uma peça com um diretor inglês que era assistente do Peter Brook, chamada Os Dois Cavaleiros de Verona. E tinha uma cachorra que eu fazia um criado que tinha que usar essa cachorra. E eu levei nós fomos buscar essa cachorra na carrocinha e ela foi morar na minha casa. Só que o Fox e ela estabeleceram um romance, entendeu? Então o Fox entrava no meio dos ensaios e levava a cachorra, entendeu? E aí o homem ficava desesperado. Então ele falava assim: tomorrow rehearsal at 4 o'clock. Foxy is not allowed. O Fox realmente. E o Fox, muitas vezes eu estava fazendo o balcão e de repente eu escutava. E a plateia não sabia, achava que era um espetáculo, entendeu? E a mãe da Ruth falava assim: tire este cachorro daqui. A mãe da Ruth era um personagem também extraordinário da Dona Marília, que ela era a governanta do teatro, e que a Rutinha não permitia que isto acontecesse, que tirar esse cachorro daqui. E você veja esse universo que tinha no Ruth Scobar. Então tinham as lendas todas, tinham várias pessoas. Quando foi construído o teatro, as fossas não foram dimensionadas. Eu sei que de vez em quando tinha um cheiro de merda que subia, que até hoje existe, porque os esgotos não foram feitos para 13 de maio, então foram feitas as fossas, entendeu? Porque o teatro não tinha saída para 13 de maio, entendeu? A Ruth hoje até comprou uma casa e saiu, e quando ela vendeu o teatro, ela não vendeu a casa. Então, dessas loucuras, teve uma vez que a Ruth, isso foi uma coisa que aconteceu mesmo, e que aconteceu durante a construção do balcão. Tinha um ser estranho que habitava as profundezas do Ruth Scobar, e que a Ruth fez, não sei, desses acordos que a Ruth fez com uma instituição, que ela tinha que aproveitar uma pessoa que normalmente era marginalizada, entendeu? E que não tinha condições de trabalhar. Então ela deu trabalho a esse cara vivia nas profundezas do Ruth Scobar. E era a criatura mais estranha que eu já vi na minha vida. Sabe essa concepção do homem-elefante? Da deformação mesmo? Esse cara, ele tinha um processo na pele que ele descamava inteiro. Então ele parecia que ele tinha escamas de peixe. Então você só via aqueles olhos brilhando, entendeu? Era apavorante você encontrar com aquele cara de noite, entendeu? Porque ele era realmente uma figura